Olá! Hoje vamos falar sobre yoga e depressão. É verdade que o yoga pode ajudar pessoas que estejam passando por um quadro depressivo? Sem dúvida. Eu te convido a frequentar um estúdio qualquer de yoga e não encontrar pelo menos uma pessoa que tenha parado de tomar medicação ou que tenha diminuído a medicação com a prática do yoga. Mas como isso acontece? O que o yoga tem de diferente de outros exercícios físicos? Uma corrida, por exemplo, assim como o yoga, durante a prática, qualquer exercício físico, vamos pegar a corrida. Por óbvios, isso já está comprovado, que libera uma série de substâncias que são benéficas para a nossa mente, para o nosso bem-estar, como serotonina, endorfina e assim por diante. Sempre o teu médico, no caso de depressão, ele vai recomendar a prática de exercícios físicos. Então, o exemplo da corrida, enquanto tu estiver com essa prática, é óbvio que tu vai se sentir muito bem. E o yoga, considerado como exercício físico, também. Mas qual é, por exemplo, a diferença do yoga para a corrida? É que o exercício físico, no geral, seja corrida, caminhada, natação, enfim, tu vai ter esses benefícios enquanto tu estiveres praticando. No momento que tu para de praticar, vai perder esses benefícios porque essas substâncias não serão liberadas. E aí que está a mágica do yoga. Porque o yoga, enquanto atividade física, ele também tem os mesmos benefícios. Toda pessoa sai da prática se sentindo muito melhor do que entrou. Isso é fato. Mas o yoga vai um pouquinho além. E esse um pouquinho além é que faz toda a diferença. Porque o yoga, enquanto prática, enquanto exercício físico, ele trabalha o corpo, ele libera essas substâncias todas. Ele, por trabalhar o corpo, tu vai se sentir melhor, vai melhorar a autoestima, que é um ingrediente muito importante em quadros de depressão. Vai promover relaxamento, porque o yoga, tem uma parte da prática que promove o relaxamento, assim como ensina a meditar, que é muito importante, vai te ensinar a respirar, que é essencial, mas o yoga promove autoconhecimento. E o toque de mágica é esse. Porque quando a gente começa a praticar yoga, às vezes a gente faz para ganhar mais flexibilidade, mais força, para se sentir melhor, para ter um corpo mais legal, entre tantos outros motivos. Só que o yoga, a prática de yoga, ela vai mexendo com os centros energéticos, que são os teus chakras. E é uma coisa muito sutil, porque o yoga trabalha dessa forma, ele trabalha do denso para o sutil. O denso é o nosso corpo físico. A partir desse trabalho físico das posturas, o yoga vai trabalhando o teu lado sutil, vai trabalhando o teu eu. Então, às vezes, uma postura, a permanência numa determinada postura, começa a mexer com a tua mente. É muito comum a gente ver pessoas assim que às vezes se emocionam durante uma prática, um exercício, uma postura simples. Às vezes uma postura de abertura do peito faz com que sentimentos aflorem. Por quê? Porque exatamente porque ali tem um centro energético, um chakra. E esse chakra vai fazer com que talvez libere coisas que estão guardadas. E isso é bom porque se está represado, aquilo tem que ser liberado. E às vezes até esse sentimento é o motivador de um quadro de depressão. Então o yoga, dessa forma, do denso para o sutil, ele vai mexendo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E como eu disse antes, ele vai nos levando por um caminho de autoconhecimento. Então a ideia principal do yoga é que a gente chegue na nossa essência, quem nós somos verdadeiramente. Então a gente aprende que nós não somos esse corpo, nós não somos os papéis que nós representamos, nós somos algo que está por trás de tudo isso. Existe uma pessoa única de trás desses papéis. Então o yoga vai nos ensinando várias coisas, a gente aprende a não julgar os outros, a não julgar os nossos sentimentos, a gente aprende a acolher a tristeza, porque todos nos sentimos tristes. E a tristeza não deve ser banalizada. Então, assim, a gente acolhe, a gente aceita e tenta entender o porquê dessa tristeza. O yoga vai nos ensinando isso. Vai nos ensinando a perceber que às vezes a razão da nossa tristeza é algo externo a nós.
E muitas vezes é algo até que nem nos diz respeito, que não faz diferença para o nosso eu. Às vezes se refere a um papel que nós representamos. Então é como o ator representa vários personagens, só que ele não se confunde com esses personagens. Um dia o ator, ele pode ser o palhaço, um dia ele pode ser um operário, outro dia ele pode ser um médico, só que ele vai continuar sendo o ator, e tem uma pessoa por detrás desses personagens, ele não se confunde. Então, é isso que a gente vai aprendendo com o yoga. E o principal, a gente aprende o desapego, que é a grande causa da maioria das doenças mentais. Porque a gente se apega a esses papéis, a gente se apega a situações, a gente se apega a pessoas e a gente sofre. E às vezes adoece mentalmente e às vezes fisicamente por causa desse apego. E o yoga te ensina que nós não somos esses papéis e nós não devemos nos apegar a esses papéis. Nós não devemos nos apegar às pessoas. Quando eu digo nos apegar às pessoas, eu já falei sobre isso, não é dizer que a gente não vai deixar de gostar. Não, a gente vai entender que as pessoas não nos pertencem. Tudo que nós temos, nada disso nos pertence. Nos foi emprestado, faz parte da nossa jornada, mas não é nosso. Então, o que é nosso é quem nós somos. Isso ninguém pode nos tirar. Então, assim, quando a gente entende essa ideia de desapego, por óbvio, como eu falei, às vezes a gente sente tristeza, a gente sente saudade, se a gente perde alguém, se a gente perde o emprego. São tantas as situações, só que a tristeza é um sentimento normal. A raiva é um sentimento absolutamente humano, não tem nada no yoga que diga que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir tristeza. O yoga não é essa ideia assim que as pessoas têm de uma paz absoluta, de uma plenitude absoluta em todos os momentos. É perceber que nós somos humanos, nós sentimos tudo isso, mas nós também sentimos felicidade, como nós também amamos, mas o yoga te faz perceber que nós não podemos ser dominados por isso. Nós não somos o papel que nós representamos nesse emprego. Às vezes o papel apenas de filho, ou de pai, ou de mãe, ou de marido, esposa. Então, nós somos mais do que isso. Então, o término de um casamento não é o fim. Acontece, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. Por mais que nos deixe triste, isso é normal, ou às vezes com raiva, dependendo da motivação desse rompimento, nós não somos esse papel. Então o yoga vai te ensinando isso, a perceber. E o principal, a entender a impermanência. Não existe nada permanente. Então a gente vai entendendo que hoje a gente está bem, amanhã não está, e não tem problema nenhum com isso. Como eu digo, às vezes a gente sai da prática com aquele sentimento de paz, relaxamento, daí alguém bate no nosso carro a caminho de casa. Cara, dá uma raiva, a raiva vem subitamente, né? Mas assim, isso não quer dizer que tu não está tendo uma vida de yoga. O fato é que tu vai respirar fundo, né? Vai perceber esse sentimento e vai aprender a lidar com ele. Então, talvez tu não vai xingar aquele indivíduo que cruzou o sinal vermelho. É essa a ideia. Às vezes, talvez a gente vai respirar, esperar o que o outro tem a dizer. Talvez ele esteja numa emergência médica e a gente não sabe. A gente já está julgando, já está xingando, já está brigando. Então, por isso que o yoga é tão especial para nossa saúde mental, porque ele nos ensina, em resumo, a lidar com as nossas emoções. Porque, como eu falei no vídeo anterior sobre o Ayurveda, às vezes nos equivocamos pelos nossos sentidos. Às vezes a gente acredita que tudo que a gente ouve é verdade, que tudo que a gente vê é verdade, e não necessariamente é assim. Ou às vezes a gente enxerga as coisas da forma errada, a gente escuta de forma errada, ou às vezes a gente nem espera para escutar tudo e já sai elaborando teses e adoecendo por conta disso. Então, o yoga vai fazendo perceber que as coisas podem ser diferentes e que a gente tem que analisar sem julgar, que a gente
tem que entender que não existe um estado de paz absoluta, de plenitude absoluta. Existem momentos bons e momentos ruins, e que a gente tem que estar preparado para isso. Por isso a gente pratica yoga, que é para conseguir lidar com essas emoções, com esses momentos. Então, essa que é a grande mágica. O yoga, se tu estás passando por um momento de depressão, faz uma aula, experimenta. São tantas as modalidades. Eu tenho certeza que tem uma que tu vais gostar, que vai fazer diferença. E estuda yoga. O yoga não é só a prática de asanas, né, que são as posturas. Yoga não é só virar de ponta cabeça, ser flexível. Ser um yogi ou uma yogini é mais do que isso. É ser flexível para a vida. É entender que tudo pode virar de ponta cabeça e a gente consegue respirar, e às vezes a gente precisa desse momento para perceber as coisas de outra forma. Às vezes a gente acha que uma situação ela é muito cômoda, e quando tudo vira de cabeça para baixo a gente percebe que, peraí, tem algo errado aqui. E quando tudo passa a gente vê que, nossa, que bom que isso aconteceu. No yoga te ensina a dar esse tempo de esperar as coisas se acalmarem, a perceber que tem coisas que a gente não pode fazer nada, que tem que aceitar. Aquilo que a gente pode fazer para mudar, a gente vai lá, luta, né? A gente não fica parado meditando. Não é essa a ideia. No yoga a gente está sempre querendo ir além. A gente está sempre trabalhando uma postura para fazer uma postura mais difícil. Só que o objetivo final não é a postura difícil. É estar presente na postura. É entender o momento presente. Então o yoga te ensina que o mais importante é o agora. Que o passado já passou. Ele foi importante? Foi, porque é exatamente como a construção de uma postura. No passado a gente foi construindo uma postura. Daí um belo dia ela acontece. Ou pode ser que não. Mas o importante é essa construção. É a construção do nosso ser. Talvez o termo nem seja construção. A gente fala muito de construção da postura. Mas percepção. Esse é o termo mais adequado. É a percepção da postura. É a percepção de quem nós realmente somos, do que nós realmente somos capazes. Ninguém é igual a ninguém, cada pessoa reage de uma forma. Como eu falo sempre quando eu falo de Ayurveda, nós somos diferentes, somos únicos, insubstituíveis. Então, uma pessoa às vezes reage muito bem a um problema, enquanto outra não, e a gente precisa respeitar, não julgar isso. Entender como nós somos, entender o nosso mecanismo. E melhorar aquilo que for possível. E aceitar o que não tem solução. Essa é a ideia. Como eu disse antes, experimenta. Tenta praticar o yoga. Não significa que tu não possa praticar a corrida que eu citei no início do vídeo. Faz os dois, vai ser excelente. Aliás, de preferência, procura um exercício de acordo com o teu dosha. Eu, como terapeuta Ayurveda, tenho que te falar isso. Existem exercícios que são mais adequados do que outros. Mas se não der, faz aquilo que te agrada, aquilo que te faz feliz. Isso é o importante. O importante é sair da inércia. Se tu estás passando por um quadro depressivo, seja leve ou mais grave, tenta fazer algo. Então, assim, esse algo pode ser o yoga. Começa por ele. Hoje tá tão fácil. Na internet a gente tem tantos canais, a gente tem tanta coisa. E procura o conhecimento do yoga. Vai além. Lê sobre o yoga. O yoga não é só postura. Essa é a parte mais bonita do yoga. A postura é só um mecanismo para entender todo esse conhecimento ancestral que está por trás daquela postura. E é essa dupla, né? A prática da postura e a percepção do que ela traz em termos energéticos e todo o conhecimento, toda a ideia de vida, de interação do nosso corpo com as emoções é que vai nos trazer mais saúde mental. Então eu tenho certeza que tu vai achar uma modalidade que te faça bem, vai melhorar a tua qualidade de vida em todos os aspectos, né? Seja na tua saúde física como emocional. Como eu falei, doença mental é a principal causa de males físicos. Isso está mais do que comprovado. Então,
Não banaliza teus sentimentos. Todo sentimento é muito importante. Percebe, acolhe e tenta fazer algo para melhorar. É esse o convite que eu te faço com esse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica, que fale sobre alguma modalidade, olha, eu vi o que é o Hatha Yoga, o que é o Ashtanga Yoga, enfim, o Hatha Vinyasa, deixa teu comentário, vai ser um prazer te ajudar, ou qualquer outra dúvida. Então, se tu gostou desse vídeo ou conhece alguém que pode gostar, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal. E como eu sempre digo, vai ser sempre um prazer ajudar. Essa é a ideia do canal, essa é a ideia de demonstrar que com coisas muito simples a gente consegue ter uma vida mais saudável, mais feliz. Como eu falo, não existe vida feliz sempre, vida em paz sempre. Essa ideia não funciona, isso não é real. Mas a gente pode aprender a lidar melhor com as nossas emoções, pode aprender mais sobre o nosso corpo físico e com isso viver muito melhor conosco, com as outras pessoas. E é isso que nos torna humanos. É isso que vai fazer a diferença, vai fazer toda essa mágica na nossa vida. Então, como sempre, fica bem. Eu desejo que sejas muito feliz, que encontre o teu caminho e que fique em paz. Namastê.